Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mas importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em Configurações, Notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Conversa Aberta. Esse programa que você tem aqui é a oportunidade de conversar com as empresas de capital aberto, tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, se você já é um investidor ou se você está pensando em investir nas empresas. Hoje o episódio é super legal com o pessoal da Mitre. Na verdade eu estou aqui com o Rodrigo hoje, que é o CFO, e com a Thaís, que é a Head RI. Rodrigo, Thaís, obrigado por estarem aqui, é uma alegria ter vocês no programa. Acho que é a primeira vez, certo, de vocês aqui, mas enfim, fica aqui o meu agradecimento pela participação. Valeu, boa noite. Rodrigo Cagalli aqui, sou vice-presidente de operações, CFO também. Será um prazer bater um papo aí. Boa noite, gente. Obrigado, Genial, pela oportunidade. Show de bola. Como eu comentei no começo, né, então acho que a ideia aqui do programa é que eu possa trazer algumas perguntas à audiência e eu já mando uma primeira pergunta aqui para vocês a respeito dos lançamentos, tá? Então, a pergunta na verdade é qual que é a expectativa de lançamentos para vocês nesse ano? E aí tem uma outra continuação, que na verdade fala assim, as eleições e a Copa do Mundo atrapalharam os planos de lançamento no quarto tri. Atrapalharam os lançamentos no quarto tri, já que os dois devem ocupar uma quantidade significativa nos finais de semana. Como que vocês enxergam isso? De fato pode atrapalhar? Não deve atrapalhar? Qual que é o pensamento de vocês? Thaís, pode ir. A gente tem um pipeline bem definido dentro da companhia, então boa parte dos projetos estão licenciados, só que o momento de mercado ele tem suas adversidades, que a gente tem feito é colocado na praça produto em regiões onde a gente vê menos concorrência, menos competitividade, e a gente deve manter esse pipeline, esse cronograma que a gente já havia programado, tá? Então, contamos já com as datas de Copa, com as datas de eleição, mas eles não vão mudar o que a gente tem programado dentro da companhia. A gente estima para a empresa manter um ritmo de lançamento entre 1,5 bi a 2 bi, tá? Isso neste ano, nos próximos, é o que a gente tem como estimativa aqui dentro de casa, e a gente deve ocupar esse range para fazer os lançamentos desse ano. Boa. Uma segunda pergunta também a ver com lançamentos aqui. Diz assim, vocês ainda precisam provar para o mercado a capacidade operacional da empresa de vender e construir com boa rentabilidade e velocidade com esse novo patamar de lançamentos. Até que ponto vocês acham que podem aumentar os lançamentos considerando a estrutura de capital atual da Mitre? Aqui assim, vamos lá, acho que a gente em 2020 lançou 900 milhões, 920, ano passado a gente lançou 1,8 bi, este ano já lançamos aproximadamente 800 milhões, temos aí mais um tanto para lançar para completar esse número que a Thaís falou entre 1,5 a 2. A gente vem mantendo, né, uma velocidade de vendas bastante interessante, entre as maiores do mercado, inclusive, né, a gente fechou aí o segundo trimestre uma velocidade de vendas de aproximadamente 40% nos últimos 12 meses. Vem mantendo uma margem também, né, ao longo dos trimestres, mesmo nesses períodos de inflação, de aumento de custos, também numa margem saudável, né, uma margem aí ajustada na casa aí no último trimestre, nos últimos 6 meses, aliás, de 33,3, enfim, então ela vem flutuando aí entre 33 e 35, que é uma margem super saudável. Então, acho que a gente já vem demonstrando ao longo desses últimos anos essa nossa capacidade operacional de aumentar o volume de lançamentos, mantendo uma boa rentabilidade dos projetos e também mantendo uma boa velocidade de vendas. A parte de execução de obra, felizmente, está em dia, né? Este ano aqui a gente entrega 5 projetos, na verdade a gente já entregou 1, todos os demais serão entregues ao longo do ano, todos dentro dos seus prazos, enfim, 100% vendidos, então zero de estoque pronto. Então a companhia, na verdade, ela já vem demonstrando essa sua capacidade operacional ao longo dos últimos 2, 3 anos, tá? Então a gente entende aqui que do ponto de vista operacional a empresa está bem encaminhada. Até fazendo um complemento na resposta do Rodrigo,
as entregas que a gente tem para esse ano, que são mais 5 projetos, eles estão 98% vendidos. Então, isso é ter capacidade operacional, e são 5 grandes projetos. Não é que a companhia está entregando 100 milhões de VGV no ano, tá? Então, acho que já se formou um primeiro ciclo de entrega e de bom volume operacional. É que agora, para manter o crescimento total, a gente deve atingir ano que vem esse 1,5 bilhão de full operation, mas a gente já está em 1 bilhão de operação. Pela audiência, antes daqui da live, eles falavam assim: com a entrada de tantos empreendimentos em construção, devemos ver um aumento na queima de caixa nos próximos trimestres, correto? Quando que vocês esperam que essa tendência mude de lado e a Mitre passe a gerar caixa? E até lá, quanto de endividamento a Mitre deve atingir? A geração de caixa, né? Então, um projeto ele tem um ciclo básico aí de 36 meses, né? Então, 3 anos. A gente, como eu coloquei, a gente lançou 920 milhões no segundo semestre de 2020, que a gente entrega no segundo semestre do ano que vem. E aí, em 2024, a gente entrega 1,8 referente aos lançamentos de 2021, e aí, sucessivamente, a gente vai entrando nessa estabilidade. Então, dito isso, assim, o segundo semestre de 2023 é onde a gente começa a ver, de fato, uma estabilização do ponto de vista de balanço e também de fluxo de caixa. Então, a gente começa a partir do segundo semestre, numa geração, a partir de 24 com as entregas, a gente começa a entrar, então, de fato, na estabilidade. Então, é neste patamar aí, é neste cronograma que a gente começa, de fato, essa geração. Em relação a endividamento, eu posso aqui trazer, né, falar os dados que são públicos agora do segundo trimestre, a gente divulgou. A companhia, a gente pensa numa estrutura de capital, parte numa dívida corporativa e a outra parte em dívidas dentro dos projetos das SPS. É importante aqui esclarecer que as dívidas das SPS, né, dos projetos, são dívidas para a construção, ou seja, o banco ele vai liberando o dinheiro conforme a obra vai evoluindo e desde que o projeto também tenha um percentual mínimo de vendas. Então, isso quer dizer que essa dívida ela só aumenta se de fato a companhia estiver com o cronograma de obra em dia e se estiver também com o percentual mínimo de vendas em dia e saudável, sem inadimplência, sem distrato. Caso contrário, o banco não libera este recurso. Ou seja, esta é uma dívida que ela se autorregula, porque eu só vou ter este endividamento se meus projetos estão bem performados. Então, parte do endividamento, e a grande maioria do nosso endividamento é relacionado à produção, para a obra, e é um financiamento que tem boa parte dele funding de poupança, ou seja, um custo bastante atrativo. Hoje, por exemplo, um custo bastante abaixo da Selic. A outra dívida é uma dívida corporativa, que a gente também aqui entende que tem que ter um limite máximo para a dívida corporativa, mas ainda assim a nossa dívida é uma dívida de longo prazo, alinhada com o fluxo do projeto, uma dívida de mais de 5 anos, com carência super alongada, então também bastante alinhada com o nosso fluxo. Então, essa estrutura de capital e endividamento que a gente pensa, mas sempre com muito conservadorismo também. Boa. Tem uma pessoa aqui na nossa audiência que se chama Kelly, eu acho que ela deve ser uma investidora de vocês, porque ela mandou várias perguntas para a gente, eu vou te fazer mais uma. Agora em relação aqui às margens, né? O que ele falou basicamente foi basicamente que o setor de construção como um todo vem passando por dificuldade nos preços dos insumos, de forma que as construtoras em geral, elas perderam margens, né, de forma generalizada. A Mitre não foi exceção, mas ela cita que mesmo assim está em níveis saudáveis. E aí a pergunta dela é o seguinte: devemos esperar mais alguma queda em margens ou daqui para frente a perspectiva já é mais positiva? Quando a gente olha para o cenário de custos, a gente vê finalmente um cenário de stop de aumento, se é assim que eu posso falar, tá? Então a gente vê alguns materiais com perspectiva de flexão e a gente vê outros materiais com perspectiva de estabilização. O que a gente conta dentro da companhia é um cenário mais conservador, onde a gente projeta manutenção de margem, tá? Então, a gente deveria manter os níveis das margens que a gente vem apresentando e não mais deterioração dessa margem.
Mas, em tudo andando conforme esperamos, aço arrefecendo, concreto arrefecendo, mais para o final do ano, talvez a gente comece a ver o reflexo dessa retração de preços que a gente está começando a sentir, tá? Hoje a gente está mais... A gente acredita que tem mais chance hoje de upside na margem do que de downside. Assim. A gente entende que, como a Tess colocou, essa parte de suprimentos ela vem entrando já na estabilidade. Então, eu te diria que é isso. Em tese, é a manutenção com um viés positivo. Boa. O Alan pergunta aqui no chat como que está a expectativa de VSO de vocês. A VSO dos projetos vem bem. A gente tem como história dentro da casa lançar projetos bem vendidos. Então, a gente até anunciou no trimestre passado 2 projetos. Primeiro da nossa linha Origem, que é um projeto de uma linha mais baixa, é um médio padrão, mas um médio padrão com ticket menor, tá? E ele saiu 35% vendido, a gente está batendo 40% de venda. Então, tem projetos que têm ido muito bem. As regiões onde a gente opera sozinho, a tendência é que a gente apresente uma VSO maior e a gente caminha para manter essa VSO que a gente tem na casa de 40%. Essa VSO extrapolada seria uma VSO suficiente para que a gente não termine estocado, mantendo o desempenho que a gente tem entregue até agora. Boa. De novo, mais uma pergunta aqui da Kelly. Ela perguntou: vocês veem risco de crescimento de distratos no ato de repasse das unidades para os bancos, mesmo com a lei dos distratos? Não. Assim, não, porque eu acho que aí eu vou falar da nossa empresa aqui, né? A gente é uma empresa que faz análise de crédito ao fazer uma venda. A gente nega a venda se a gente entender que o cliente não tem capacidade financeira para comprar. Além disso, a gente tem uma metodologia de tabela de vendas também um pouco mais conservadora. Então, a gente pede para o nosso cliente dê um pouco mais de dinheiro ao longo da obra para que ele chegue ao final devendo menos e, com isso, ele consiga, de maneira, entre aspas, mais fácil, aprovar o financiamento dele junto ao banco. E além de ter um time próprio aqui, obviamente, de cobrança, e depois também um time de repasse. Repasse é quando a gente vai entregar a obra para fazer o financiamento. Então, a gente faz tudo para o nosso cliente. O nosso cliente, basicamente, recebe o contrato na casa dele para assinar mais nada. Então, eu acho que essa nossa metodologia toda faz com que o nosso nível de distrato hoje esteja, fechou aí o trimestre em 1,9%, né, quando a gente anualiza inferior a 8%. Então, bastante baixo, na inadimplência nossa muito, muito baixa também, felizmente. E a gente tem conseguido, né, repassar os nossos produtos, assim, quando a gente entrega a obra, também de maneira muito célere. Então, está super controlado. O LTV é quanto o cliente deve, né, ao final. Então, o máximo que o cliente Mitri pode dever na entrega do empreendimento é 70% do valor do imóvel. E hoje, esses clientes estão devendo na faixa de 40%, o que significa que eles anteciparam de tal modo a se comprometer mais financeiramente. Então, pela tendência, um cliente que coloca mais dinheiro na frente, a chance de distrato é muito menor do que aquele que não coloca. Então, a nossa carteira está muito saudável, por isso que eu falei que, assim, do ponto de vista de Mitri, da nossa carteira, a gente não acredita em aumento de distrato. Até pegando um gancho nisso, que uma próxima pergunta tinha a ver com essa questão, né, do LTV da carteira. Vocês acham que, apesar de vocês estar controlado, né, estar baixo, então não ser, possivelmente pode evitar esses distratos, como que vocês olham essa situação para os concorrentes? Vocês acham que aqui pode ser até uma oportunidade para a Mitri, em certa forma? Falar isso bem? Vou até perguntar de novo. O nosso loan to value ser uma diferença para os concorrentes? Eu acho que hoje sim, no ponto de distrato, visto que a gente tem um cliente que tecnicamente ele é saudável, né? Então, no momento onde a gente teve um aumento de taxa de juros, esse cliente ele tem uma affordability maior, dado que ele deve menos. Mas, se lá na frente vai ser diferença entre uma construtora e outra, você vê a diferença, cara? Eu não vejo. Não, acho que não. Assim, eu acho que a grande questão é que, eventualmente, o mercado, né, igual foi no ciclo anterior, lá em 2016, a gente era uma empresa de capital fechado ainda, mas
quando a gente comparou o nosso nível de distrato naquela oportunidade versus as empresas de capital aberto que divulgavam, a gente teve um nível de distrato bastante inferior aos demais, o que é um benefício, obviamente, porque a gente fica com menos estoque pronto, tem menos carrego de estoque, me permite lançar mais produtos, porque se eu tenho menos estoque eu também fico mais confortável em lançar. Então, assim, a gente acabou também ganhando market share naquela oportunidade. Então, eu acho que pode ser um benefício, né, quando a gente compara em relação aos demais, se os demais não tiverem uma carteira bem gerida, nesse sentido aqui, né? Até pensando um pouquinho aqui, a gente pode ter benefício no ponto de crédito com os bancos. Então, em momento de crédito mais difícil, como financiamento bancário direto para a empresa, nos SFHs, os bancos tendem a optar por empresas que têm clientes mais sólidos, uma carteira mais robusta. E nesse acompanhamento diário, porque a gente faz o financiamento já contratado com os bancos, né, eles olham diferente para quem tem uma carteira mais sólida. E uma carteira que tem uma propensão menor à inadimplência, a nossa hoje está menor que 1%, tá? Não chega a 1%. É natural que a gente tenha mais espaço para tomar financiamento bancário nos bancos, mas falando do cliente diretamente, não. Boa. O Inglesão manda no chat uma pergunta. Ele fala assim: boa noite. Todos os trâmites legais para aquisição da marca Daslu já foram concluídos? Se sim, quando que a Mitre pretende começar a usar essa marca nos produtos para altíssima renda? Na verdade, não foram concluídos, né? Assim, não por conta da Mitre, da nossa parte está tudo 100% ok, mas tem um trâmite ainda judicial, jurídico, que a gente precisa acabar de ser concluído aí, a gente imagina que nos próximos meses, tá? Então, por hora a gente não pode dar mais detalhes por conta disso. Boa. O Alan, ele fez um complemento na pergunta que ele falou sobre VSO. Ele falou: e nessas unidades da Vila Mariana e Aclimação, da linha House, vocês estão confortáveis com o VSO dessas unidades? E aí uma outra pergunta: vocês pretendem lançar mais unidades nessa região? Vamos lá, essa é uma excelente pergunta, na verdade, porque o nosso negócio ele é feito muito de micro, né? Assim, micro, que eu digo, a gente analisar muitos dados micro, né? Então, a gente se preocupa muito nisso. Essa região que foi citada aqui, essa macro-região, digamos, de Vila Mariana, Vila Clementina, Aclimação, enfim, essa região macro, é uma região que foi muito ofertada, né, em São Paulo nos últimos anos. Muitas incorporadoras lançaram lá, muito por conta do plano diretor, da possibilidade de construção, etc. Então, ela acabou tendo uma oferta maior, o que, por consequência, também faz com que os produtos tenham uma velocidade de vendas um pouco menor, dado que o consumidor tem mais opções, né? Mas a gente está com um bom nível percentual de venda nesses projetos. São projetos mais recentes, então, que ainda tem 2 anos e meio ainda para serem entregues. Então, assim, não estamos preocupados com a velocidade de venda desses projetos especificamente, estão um pouco inferiores à média dos demais da empresa, mas muito por essa dinâmica de oferta. E analisando este micro, então, né, olhando essa região, dado essa dinâmica, pensando um pouco mais aí de curto e médio prazo, os próximos lançamentos Mitre, não teremos nada nessa região. Boa. Tem uma outra pergunta, vou voltar para a Kelly, que ela mandou vários. Ela falou assim: recentemente a Mitre lançou 2 novas linhas de produto, a Mitre Luxury Collection e a Mitre Origins. Qual a expectativa de margens desses produtos e quanto vocês esperam que eles representem do mix de produto lançado no futuro? A gente não pode falar sobre a expectativa de margem futura de um projeto, mas a gente entende que o mix de projeto da companhia deve se manter naquele patamar que a gente falou, tá? Então, tem projetos com margem menor, tem projetos com margem maior, e no todo, a gente deveria ter uma manutenção de margem ali na casa dos 30, 32, tá? Quando a gente fala... Pode repetir a segunda parte? Ou produto, né? Quanto que vocês esperam que representem do mix de produto lançado no futuro? Hoje o que a gente tem no Land Bank, dentro da companhia, são 5,2 bi, tá? Desses 5,2 bi,
1 bi de projeto da Mitra Exclusive Collection, tá, que é o altíssimo padrão. A gente fez recentemente o lançamento do primeiro projeto deles, que foi o ADOC, aqui do Jardins com ADOC Lobo, ADOC Coetu, tá, contando com 180 milhões de VGV. Então, a gente ainda tem 820 milhões para lançar dentro dessa linha, tá? E no caso do restante, a gente tem um mix de 40% de house e outros 40% entre raízes e origem. Boa. O Igor, ele manda uma pergunta um pouco mais direta aqui no chat, que é qual que é a política de dividendos de vocês quanto à remuneração do investidor, né? A gente tem uma política divulgada de distribuição de ao menos 50% do lucro anual, tá? A gente em 2020, 2021, a gente distribuiu 100% do lucro, mas a nossa política é de ao menos 50%. Isso deve se manter ao longo dos próximos resultados também, correto? Sim, essa é a nossa expectativa. A gente entende que, como a gente quer ser uma empresa de lançar, né, assim, a gente já vem sendo uma empresa de lançamento de 1,5 a 2 e não passar além deste volume. A gente entende, então, que com isso a gente consegue ter bons projetos com boa rentabilidade, uma geração recorrente de lucro, mantendo um nível, uma estrutura de capital também adequada, e dado que a gente tem, então, essa limitação, não tem por que a gente ficar, obviamente, né, com uma estrutura de capital mais pesada, com um balanço mais pesado, o que nos permitirá uma distribuição também mais recorrente de ao menos 50%. Então, a gente é uma empresa que olha muito essa questão da distribuição de dividendos, também mantendo um ROI, uma rentabilidade interessante para o nosso acionista. A gente procura ter esse equilíbrio e, sim, para os próximos anos, manter essa política. A Kelly perguntou de novo, eu não sei se vocês podem, né, dar guidance sobre isso, mas ela perguntou quanto que vocês esperam de ROI no longo prazo para a companhia. A gente não pode dar guidance sobre isso. Eu até tentei fazer a pergunta para puxar alguma coisa, mas eu já imaginei que não podia. Enfim, uma última pergunta, na verdade, até mais curiosidade minha também, vocês já falaram bastante coisa, mas o que a gente pode, como acionista, né, como investidor, esperar em termos de resultados para a empresa nos próximos tris, né? Também, de novo, até onde vocês puderem falar, se vocês quiserem comentar algo a mais, acho que seria interessante. Sim, acho que mais do que falar o número numérico, né? Acho que é importante a gente dizer que no nosso setor tem a questão do POC, né? Então a gente receita conforme as nossas obras vão evoluindo. Então, e aí como a gente lançou 900 milhões, 1,8, este ano a gente deve repetir algo parecido. Ano que vem também algo parecido. E como eu coloquei, a gente começa a entrar numa estabilização de balanço a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, naturalmente, a gente vai ter um crescimento de receita ainda aí ao longo dos próximos trimestres. Também um crescimento de lucro ao longo dos próximos trimestres. O que eu acho que é importante, né, como acionista, o pessoal analisar o nível de margem que a gente vem entregando e essa manutenção com viés positivo está mantido. O nível de venda dos nossos projetos, né, a gente está com um nível de venda muito bom, assim, quando a gente olha o portfólio inteiro, 70% de vendas na média dos nossos projetos, o que é importante, obviamente, para reconhecimento de receita. As nossas obras estão em dia também, né, o que é super importante para o reconhecimento de receita. Então, assim, essa parte operacional da companhia está muito redonda, felizmente a gente vem entregando o prometido. Então, isso tudo vai fazer com que, naturalmente, a nossa receita ela vá crescendo, o nosso lucro vai crescendo também ao longo dos próximos trimestres. Então, assim, o plano de negócios está sendo cumprido na íntegra, felizmente, e vocês só podem esperar, obviamente, bons números e bons resultados ao longo dos próximos tris. Boa. Eu quero trazer para vocês uma última pergunta que acabou de vir aqui no chat. O Alan perguntou: a expectativa é o endividamento de vocês aumentarem nos próximos trimestres por conta do ritmo das construções. Vocês se sentem confortáveis com o CDI ainda mais alto e ainda assim se alavancando também cada vez mais? Fala, Thaís.
alavancagem é natural da companhia e do crescimento, são as dores de crescer. Então, a gente tem um pipe que precisa ser comprado, precisa ser rampado para poder entregar o resultado esperado. Já que a gente vê o longo prazo da companhia, esse investimento é natural. E a gente não se endivida basicamente em CDI, tá? Hoje, mais de 50% do financiamento da companhia, que é do SFH da companhia, ele está atrelado a TR. Então, a gente ainda tem um financiamento mais amigo por estar no setor do que o resto de outros setores de mercado, tá? Então, esse composto, ele ainda traz uma atratividade para a gente. Show de bola. Rodrigo, Thaís, muito obrigado pela presença de vocês, foi super legal. Acho que fica aqui o convite para nos próximos resultados, enfim, vocês voltarem, responderem mais perguntas, contarem um pouquinho mais da companhia. Eu acho que vai ser super legal e, enfim, todo mundo sempre gosta de ouvir. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. E também deixo à disposição aqui o time de RI, se alguém tiver alguma dúvida adicional, também é só nos contatar. Show de bola. Eu que agradeço. Pessoal, Valeu, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se vocês querem acompanhar mais quadros sobre esse, a gente já tem, né, bastante programa gravado aqui. E toda quarta-feira, às 7h30 da noite, você tem esse programa ao vivo aqui no canal. Então ative o sininho, se inscreva, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e, obviamente, você não vai perder os próximos episódios. Valeu, tamo junto, um abraço. Você sabia que só se inscrevendo no canal da Genial você tem a certeza que vai receber todos os vídeos e lives novas? Fora que também para você interagir nas lives você precisa estar inscrito no canal. E para se inscrever é super fácil, eu quero mostrar para você agora. Clique no botão vermelho inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Também não se esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção todas, para receber sempre os nossos novos conteúdos. Caso você clique no botão inscrever-se e apareça uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta Gmail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Você viu aí que é super fácil, então não se esqueça, faça agora sua inscrição e não perca os nossos novos conteúdos.